Olá, eu sou Andrea Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Fica aí ligadinho porque hoje o tema está incrível: frequência. E para você que já está aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir tudo que vai ser dito hoje. O nosso tema é frequência e a minha convidada maravilhosa é Cissa. Cissa, seja bem-vinda, se apresente. Olá, Andréia. É um prazer imenso estar aqui no seu podcast. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da Mariana, da Festa Escova, por essa produção, a make, o cabelo e tudo proporcionado por você também. Muitíssimo obrigada. Antes do podcast, a gente já teve uma tarde aqui incrível com essa produção de maquiagem, de cabelos, de unhas. Então, um agradecimento incrível à Mariana. A Festa Escova já é uma franquia incrível. Agora, Festa Escova, Rua Juventus Moca, é fantástico, né? A gente teve um acolhimento lá, um atendimento, tudo muito carinhoso, tudo muito gostoso. E claro, o que os meninos fizeram lá? Só realçaram ainda mais a nossa beleza. Foi uma delícia a nossa tarde, né? Com certeza. Só temos a agradecer, né? Cissa, me conta um pouquinho de você. Me fala da sua história, que eu tô aqui querendo contar uma notícia, mas eu tenho que esperar você se apresentar. Certo. Então, eu sou Cissa Lima, sou designer, formada também em administração de empresas, dou consultoria também nas empresas, e, enfim, palestrante, mentora, e gosto muito do trabalho com a moda. Então, eu hoje faço esse trabalho com muito carinho, né, que é na consultoria com as empresas. E agora aqui em São Paulo, tendo esse privilégio de estar aqui morando em São Paulo e convivendo com pessoas maravilhosas, pessoas que nos transmitem muita luz, né, muita paz e principalmente você, né, que é uma delas, né? Eu só a agradeço. Eu conheci a Cissa no começo do ano, eu estava numa palestra, eu ia palestrar, a Cissa também, e enquanto ela palestrava, ela segurava um objeto na mão que até então eu não identificava. E ela falava e brilhava, brilhava, eu fiquei olhando. Quando a palestra terminou, eu fui cumprimentá-la, né? E falei, nossa, Cissa, que lindo, o que é isso na sua mão? Aí a Cissa me deu. Ela segurava um diamante na mão e ela me deu esse diamante. Você lembra desse dia, Cissa? Sim, com E certeza. com isso eu fui procurar, eu vi que era um adorno de uma caneta e eu comprei várias, de várias cores, mas eu queria que a Cissa contasse um pouco pra gente sobre o que é o diamante, quem somos, né? Os diamantes, né? Bom, André, na verdade, o diamante ele já encontra dentro de nós, né? Esse brilho, nós já possuímos ele. Só que no decorrer da vida, nós vamos nos polindo, né? Vamos limpando a cada etapa de nossa vida, né? Com as facetas que nós temos, lapidando cada uma delas e chega um determinado tempo na nossa vida que nós nos encontramos o diamante dentro de nós. E é nesse exato momento que nós vemos o valor e o brilho que nós somos. Porque, na verdade, nós somos compostos de luz, não é? É uma frequência, né? Entre a força e a matéria física. Então, nós já possuímos esse diamante, né? Essas maravilhas que nós podemos agregar no dia a dia da nossa vida, que é a paz, a serenidade, o equilíbrio, a prosperidade, né? E tudo isso, faz parte do diamante que nós temos dentro de nós. Por isso, a palestra, eu citei o diamante, porque dentro de cada um existe esse brilho intenso. Só é preciso aperfeiçoarmos um pouco mais, né? Focarmos um pouco mais em tudo aquilo que nós somos e fazer sempre o nosso melhor. Todos os dias. Você fazendo sempre o seu melhor, você está se lapidando. E quando você percebe o seu brilho, não é?
você percebe que você é esse diamante que você possui, que está dentro de todos nós possuímos ele, né? Essa força imensurável, essa luz poderosíssima que existe nos seres, né? Só é preciso observar-se, analisar-se, né? Para que tenha sempre a sabedoria para saber viver nesse mundo tão conturbado, não é? Que nós estamos vivendo hoje, né? Com tantas diferenças, né? E situações adversas que muitas vezes deixam os seres doentes, né? Com a saúde mental atrofiada, diria assim, não é? E precisando descobrir-se o seu potencial. E o seu potencial, esse brilho, que eu falo sempre que é um diamante. Inclusive, eu sempre trago esse diamante comigo, que foi o que eu apresentei, né, na última palestra, que nós somos como uma pedra bruta, né? E aos poucos nós vamos eliminando um erro aqui, outro ali, pulindo de cá, pulindo ali. Então, o que acontece? Nós nos tornamos essa pedra maravilhosa, esse diamante tão precioso que nós temos dentro de nós, né? É o acolhimento conosco. É sobre Eu isso. só sendo leonina, eu já era terrível. Imagina agora você me dando essa informação, que além de leonina, né, que o Sol não gira em torno do mundo, o Sol gira em torno de mim, porque eu sou leonina. Agora, sabendo que eu também sou um diamante, acabou, eu não, né, ninguém me segura mais, né? Ô Cissa, e sobre o tempo? O que você tem para me dizer? Então, o tempo ele está sempre ao nosso favor, quando nós sabemos aproveitar cada segundo desde o instante que nós acordamos, né? Eu sempre costumo dizer para os amigos, família, que nós, ao acordarmos, nós temos uma página em branco do livro da nossa vida, né? E essa página, você tem a oportunidade de escrever coisas maravilhosas, ou seja, colocar desde o primeiro instante que você acorda, os bons pensamentos, boas atitudes, né? Sabendo o pronunciar as palavras corretas para que o seu dia seja próspero, né? Para que tenha um dia feliz. Então, é sobre isso. É saber aproveitar o tempo, porque o tempo, ele nada mais é do que memórias que irão ficar guardadas, né? Para algumas ocasiões futuras nós recordarmos o quanto foi bem aproveitado, né? Esse tempo precioso que nós temos nas nossas mãos e que por muitas vezes ele passa sem que percebamos o quanto foi importante cada segundo vivido. Cissa, e por falar em tempo, eu sei que todos os dias pela manhã, quando você desperta, primeiramente você agradece ao universo, né, Sim. por ter mais uma oportunidade de mais um dia de fazer o diferencial na vida das pessoas, né? Mas eu tô sabendo aí que você influencia em torno de 600 pessoas em outra cidade. Oi? Me conta essa história. Sim, é verdade. Aos poucos, foram pessoas se conectando comigo através do Instagram e através das palestras que eu já, né, participei. E sempre, no privado, me pedia o meu WhatsApp para que eu pudesse, todos os dias pela manhã, enviar alguma palavra de conforto, alguma palavra de sabedoria para que elas começassem o dia bem. Então, essas pessoas que eu possuo no meu WhatsApp, esse número que você citou, é verdade. Todos os dias pelas manhãs, sempre acordo bem cedo e eu reservo 5 a 10 minutos para enviar mensagens para essas pessoas, para que elas comecem o dia valorizando cada segundo, cada momento do seu dia vivido. E às vezes, por vezes, se eu esqueço de alguma, sempre elas me chamam, e o meu dia, e o meu bom dia, preciso desse bom dia. Né? Então, isso para mim é muito gratificante, eu saber que eu posso, né, através de uma palavra, uma mensagem, levar esse conforto, né, para as pessoas que estão do outro lado, que por muitas vezes eu nem a conheço. Simplesmente me conecto com ela através das mensagens, né? Isso é incrível, Cissa. Em algumas das mentorias que eu fiz com você, eu aprendi uma coisa muito importante, né? Sim. Primeiro, da gente sempre ter um pensamento positivo, né? Sempre ser grato, agradecer. E uma coisa que eu percebi que eu errava muito é que eu vibrava muito na escassez.
Por mais que eu conquistava e por mais que eu tivesse, eu sempre falava, porque há tanto tempo eu trabalho, há tanto tempo eu faço influencer, há tanto tempo podcast, há tanto tempo digital, e eu não via o quanto eu já tinha ganho e quanto eu tinha crescido com isso. E aí você me ensinou que eu tinha que parar de vibrar na escassez e começar a vibrar na abundância, na prosperidade. Então, assim, me conta um pouco também nesse sentido sobre falar do pensamento positivo, como que isso influencia na saúde mesmo da gente. Então, você tocou num ponto agora que eu gosto muito, sobre o pensamento. O pensamento nada mais é do que a fé, não é? É preciso primeiro você ter fé, né? Acreditar em algo, acreditar no seu Deus, né? Seja ele qual for. Todos os deuses chegam a um só Deus, né? O Criador do universo. Não é? E o seu pensamento estando sempre conectado com o universo, você está sempre ativando, né, aquele Deus dentro de você. Não peça, agradeça. Só agradeça, porque tudo aquilo que você conquistou no decorrer de sua caminhada até aqui, você conquistou porque você pensou, você ativou dentro de você, em conexão com o universo, com Deus, né? Que o vulgo Deus, denomina-se Deus, essa força, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, no momento em que você pensa, você atrai. E no momento que você fala, as palavras têm um poder imensurável. Eu sempre passo isso para as minhas amigas e para as pessoas conhecidas. Saiba pensar, saiba atrair, saiba focar nas palavras corretas. Por muitas vezes as pessoas dizem, eu trabalhei tanto e eu não consegui nada até agora. E às vezes a pessoa tem uma casa, um carro, um objeto de valor, mas é porque ela não soube mudar as palavras. Ao invés de dizer que ela não teve, ela dizer tudo o que eu conquistei, eu sou grata. Então, quando você é grata ao que você já tem, aquilo volta para você com mais abundância, né? Então, eu sempre digo, a prosperidade é o que atrai as coisas na parte material, na parte espiritual, né? E atrai para você a saúde, o bem-estar e tudo aquilo que você almeja para você está dentro da espiritualidade, né? Dentro da prosperidade, porque espiritualidade é conectar-se com Deus, que é conectar-se com a prosperidade. As duas coisas funcionam da mesma forma, porém em conjunto, né? E é sobre isso. Então, eu sempre deixo as palavras para as pessoas com quem eu sempre estou me dialogando. Seja próspero, agradeça sempre. E muitas me dizem, mas agradecer como? Acorde de manhã e só diz para Deus, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vivida, por mais um dia de viver em abundância, com amor a tudo aquilo que eu faço. Sempre faça seu melhor. É o que eu tento passar para as pessoas. Faça sempre o seu melhor. Você fazendo o seu melhor para você, com certeza, estará fazendo para o próximo. E tudo que você faz para o outro, volta para você mesmo. Então, é ser próspero sempre. As pessoas vivem nessa vida tão corriqueira que por muitas vezes não aprecia uma flor, não aprecia o que tem em casa, no momento da alimentação não sabe agradecer o que tem. Então, isso torna as pessoas, de uma certa forma, vazias. E que, por vezes, elas se sentem inúteis. Por que elas se sentem inúteis? Porque elas não sabem aproveitar o que elas têm, que é o potencial do pensamento. O pensamento é tudo. O pensamento te traz a saúde para a matéria física, né? Porque nós somos compostos de matéria e força. E o pensamento nada mais é que uma força que se conecta com o universo, que é Deus. Cissa, hoje na hora do almoço nós fomos almoçar na Paneteria 77, aqui na Moca, um lugar fantástico, maravilhoso. A Cissa mora em outro bairro, ela não conhecia aqui e ela gostou muito, né? E ela fez um comentário assim que foi tão carinhoso, né? Ela falou, olha, Andréia, adorei essa padaria, a comida é linda, o lugar é lindo, o atendimento é maravilhoso e você está criando memórias, né?
daqui um tempo, quando eu pensar em você, quando eu lembrar de você, eu vou lembrar desse almoço aqui na Paneteria 77, né? Me fala sobre isso, Cissa, que hoje o tempo é tão corrido, a gente vive tão no automático, vive no celular, faz as coisas sem pensar, sem refletir. Aí você fez a pergunta para mim, Andréa, o dia que você não estiver mais aqui, quais são as memórias que você vai deixar para sua família? O que seus filhos vão falar de você? O que seu marido, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus parentes vão falar de você sobre o criar memórias? Sim, porque o criar memórias não é só criar memórias, né? É saber viver o momento que você está vivendo para que se torne uma boa memória, né? Para que se torne algo muito grandioso dentro de você daqui a alguns anos, né? Mesmo para aqueles que convivem com você hoje ou para os familiares, onde quer que você vá. Então, a memória é isso, é o tempo que você disponibiliza para estar com o outro, né? Por muitas vezes sem as redes sociais perto de você. Às vezes é preciso, né, dar uma pausa, né, no telefone, né, e ouvir o outro. A voz do outro é importantíssima para os nossos ouvidos, para o nosso eu, né? Então, poder ouvir o outro, né, poder guardar esses momentos vividos, eu sempre digo, não tem preço. São memórias que você guarda dentro de você e que você leva junto com essa bagagem de vida que você carrega por todo o tempo vivido aqui nesse mundo, né? Tão maravilhoso que é o planeta Terra, né? A vida aqui é maravilhosa, é só sabermos viver com sabedoria, com inteligência. Para isso, nós somos ávidos de inteligência, de poder infinito, de sabedoria, né? De paz, né? Equilíbrio. Possuímos tudo isso, né? É só sabermos dosar cada coisa em seu devido lugar e em cada momento, né? Agregando, né, as recordações para o futuro. Perfeito. E por falar nisso, dia 11 de outubro, próximo sábado, nós vamos ter uma palestra incrível com a Cissa. Eu também vou palestrar. Nós estaremos aqui na Moca, na Clínica de Estética, a Estética. Então, vocês já estarão convidados às 14 horas. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para que vocês confirmem a presença de vocês. Vai ser um momento incrível, né? E somente para mulheres, né? Sim, somente para mulheres. Vai ser um dia incrível, né? Ô, Cissa, sabe o que eu queria que você contasse? Que isso, assim, é muito importante. Por que você chegou até aqui? Você pode fazer aquele breve relato da sua história, de quando você era pequena e tinha 10 anos? Sim, sim. Aos 10 anos, né, eu fiquei órfã, né, de mãe, e eu e meu irmão, um casal, fomos criados com os nossos avós e com os nossos tios, né, e eu venho de uma família de mulheres fortes, né, mulheres que sempre nos incentivaram, né, a serem sempre melhores conosco, né, tivemos uma boa educação e bons conselhos na infância, e mulheres que sempre nos orientou sobre a vida, né? Sobre manter sempre, em qualquer situação, o equilíbrio mental. Essa saúde mental que todos hoje, né, que o mundo hoje fala, tudo isso foi trabalhado, né, comigo, né, com o meu irmão, entendeu? E nós trouxemos para a vida isso, e sempre recordamos, né, dos familiares que hoje já não estão mais nesse plano, estão em planos bem mais superiores, eu acredito, e foram mulheres que me moldaram e me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Moderada, ponderada, amiga, tranquila, com equilíbrio, enfim, um pouquinho de tudo isso que você já sabe que eu sou. Tudo isso eu trago das minhas vidas vividas na infância, na adolescência, com as pessoas que me criaram, com tanto amor, com tanto carinho, que eu tenho um imenso respeito por elas, que hoje não mais aqui estão. E isso tudo está crescendo aí, está no forninho, assando. Tem um livro chegando aí. Até dezembro ele vem? Sim, até dezembro. Bom, eu ia falar sobre isso depois, mas já que você tocou no assunto,
realmente, eu estou escrevendo um livro, né? E pretendo lançá-lo agora em dezembro, né? E é isso, fala tudo sobre isso, sobre você saber viver, né? Você saber entender que no caminho existem os espinhos, mas existem também as flores. É preciso haver os espinhos para que a gente se toque e observe as flores, que é a vida, né? Ter empatia com as pessoas que estão ao nosso lado e mesmo com aquelas que nós não conhecemos. O mundo precisa disso, né? O mundo precisa, as pessoas precisam de respeito umas com as outras, carinho, né? É o estender as mãos, né, para o outro, não é? Não é só naqueles momentos que você precisa, mas estender sempre, não é? Então, esse livro fala um pouquinho sobre isso, entendeu? Sobre todo esse contexto que nós estamos falando aqui. É um livro que vai ser de cabeceira, que sempre que você acordar e sentir vontade de começar aquele dia com muita luz, com muita paz interior, você lê algumas frases ali e sai para o trabalho renovado, cheio de boas energias e sempre procurando fazer o que eu sempre digo nessa frase: faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor para você e em tudo aquilo que você fizer. E por falar em dar sempre o seu melhor, hoje na Festa Escova, Rua Juventus Moca, nós tivemos o nosso melhor, né, Cissa? Sim. Os profissionais lá maravilhosos, eles realçaram, eles ressaltaram a beleza que nós já temos. Então, assim, eu cheguei, eu tirei uma foto do antes, Cissa também, aí nós passamos pelo cabeleireiro, pela maquiagem, tiramos uma foto do depois. Então, assim, a gente olhou e se viu, a gente se reconheceu, porque o trabalho que é feito lá só realça o que a gente já tem de melhor. Então, nossa eterna gratidão, né, Cissa? Sim. A Festa Escova, Rua Juventus Moca, é uma franquia incrível, mas essa unidade ela é totalmente especial, diferenciada e faz um cappuccino lá, receitinha de vó, que é uma delícia. Você que está aí nos assistindo e está gostando de tudo que a Cissa está falando, está entendendo, está vivendo, e você quer saber mais, você quer falar com a Cissa me autorizou a divulgar o Instagram dela, para que se você sentir necessidade, se tocou o seu coração, você vai chamá-la no direct do Instagram dela e vai conversar com ela. Então, olha, a página, agora vem aqui o momento do ouro. A página secreta é Cissa, CISSA, _Lima, _22. Então, pode acessar o Instagram, pode chamá-la no direct. Quer saber mais? Você está passando por uma dificuldade, você quer mudar a sua vida, você quer começar a vibrar, né? Na fartura e não na escassez, como eu estava fazendo erroneamente, né? Quer vibrar na fartura? Quer vibrar na prosperidade? Você vai chamar a Cissa no Instagram dela e vai conversar com ela. Fala de você, fala quem você é, fala o que você está buscando. E se algum momento, alguma história que ela contou aqui hoje tocou você, esse é o momento. Pessoal, não posso esquecer de falar, tem uma dica incrível. Andréa Maluchena, 53 anos, bariátrica, 100 quilos eliminados, o trio que salva a minha vida, Sanavita, creatina, colágeno e pré-treino de café. Eu vou deixar aqui o link para compra, o cupom de desconto, vou colocar tudo no meu Instagram. Fica de olho para você não perder essa oportunidade de comprar um produto incrível e com desconto especial. Cissa, vamos lá. Sobre solitude, o que você pode me dizer? Então, esse momento que por muitas vezes várias pessoas vivem, né? Que é o momento da solitude, muitas vezes ocasiona problemas emocionais nas pessoas. Elas, às vezes, não conseguem lidar com a solitude, né? E a solitude, por muitas vezes, é muito bom, porque são momentos em que você se encontra com você mesma, né? Aquela pausa que você tem de ficar período, às vezes, a sós, para você limpar as arestas, né?
que encontra em você, encontra em coisas que você poderia ter mudado antes e você não conseguiu. Então, às vezes, é preciso de silêncio, né? É preciso estarmos conectados conosco para que a gente consiga, né, nos encontrar. Então, a solitude, ela não é triste. Pelo contrário, a solitude te traz momentos de silêncio consigo mesmo. São esses momentos que você se refaz. Você vai lá no fundo, lá no baú da sua alma, lá dentro, e fala o que eu preciso fazer para eu mudar, né? Para que eu possa, através desses momentos de solitude, eu me renovar. É uma renovação. Então, muitas vezes as pessoas se desesperam e ficam sempre em busca de algo lá fora e que por muitas vezes está dentro dela, não é? É como eu sempre disse, a luz já está dentro de nós. Nós temos essa luz que ilumina tudo, né? E essa luz que nós encontramos dentro de nós, que por muitas vezes precisamos dessa solitude, é que nos faz valorizar a vida, não é? Valorizar esse período que nós estamos aqui de passagem. A vida é uma passagem, é uma viagem maravilhosa, não é? Nós vivemos e maravilhoso quando nós vivemos as 4 fases da vida, né? A infância, a adolescência, a maturidade e a terceira idade, né? Essas 4 fases, elas são primordiais. Então, a solitude te faz repensar no antes e no agora, para que o amanhã seja melhor do que o agora que você está vivendo. E é preciso, às vezes, estar só. Nem sempre buscar o outro lá fora, buscar as coisas lá fora, materiais, ou pessoas, ou relacionamentos, vai te trazer algo de bom. Às vezes é momento de você se conectar com você mesma. Só assim você dá valor a você. Só assim você compreende que o momento em que você está só, em casa ou em qualquer lugar que seja, você está com você mesma. Eu aprendi isso. Por muitas vezes, eu me encontrei comigo mesma. Foi preciso dar pausas, dar um tempo para várias coisas, para relacionamentos, para as coisas do dia a dia, para eu entender, né, que tudo o que eu quero está dentro de mim. E que mesmo nos momentos de solitude, eu sou feliz, porque eu me encontrei. Quando você se encontra, o barulho lá fora não rouba a sua paz interior. É isso, o barulho lá fora não rouba a sua paz. E por falar em barulho lá fora, Cissa, você foi presenteada hoje com uma sessão de massagem relaxante incrível lá na clínica Aesthetic. Lá você vai ter uma vivência incrível de aromaterapia, de relaxamento. Então, assim, você nem precisa, né? Porque você já tem uma vibração muito gostosa, você já procura, né, esse seu silêncio interno, né? Eu não, eu sou muito barulhenta, então, assim, eu preciso de pelo menos uma vez por semana aquela 1 horinha na estética, fazendo a minha massagem relaxante, para me conectar comigo. Às vezes eu até durmo, e quando eu acordo, parece que eu dormi 3 dias, de tão gostoso que é. E eu dormi ali 5 minutos, né? É tão gostoso esse momento, né? E você foi presenteada com essa massagem para conhecer o espaço, que lá também que vai ser a nossa palestra dia 11 de outubro. Olha, André, eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada por todo esse carinho, toda essa atenção para comigo. Muitíssimo obrigada. Será um prazer. Vai ser muito bom a gente ter mais essa memória juntas, né? Sim, porque, olha, eu tô colecionando memórias incríveis com a Cissa, né? Cissa, para a gente encerrar esse episódio, você quer deixar uma mensagem, uma reflexão? Quer contar mais alguma coisa pra gente? O que você quer deixar aqui para que a pessoa possa refletir, possa pensar e até se encorajar e te chamar no Instagram para conversar com você? Sim, eu não sou psicóloga, não é? Como você sabe, mas por muitas vezes eu me vejo como uma psicóloga, embora eu não seja, diante de várias pessoas que estão sempre conectando comigo, pedindo sempre orientações, às vezes até problemas mesmo pelo qual elas estão passando, e por muitas vezes uma simples frase
é uma frase de acolhimento a elas. Fico muito feliz em poder passar isso para essas pessoas. Bom, o que eu deixo aqui para todos que estão nos ouvindo é que saiba aproveitar cada segundo e minuto do tempo que você tem em suas mãos. Faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor e nunca esqueça que a prosperidade lhe trará tudo aquilo que você quer no âmbito material, pessoal, a saúde, o bem-estar, toda a sua vida. Porque tudo que é próspero é conectado com Deus, é conectado com essa força superior que existe no universo, né? Que nos faz despertar pela manhã para vivermos mais um dia. É sobre isso. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Mantenha seus pensamentos positivos, porque o pensamento conecta sempre com as forças do bem. Seja o bem, seja a luz. Cissa, você é o bem, você é a luz na minha vida. Obrigada. Você é muito importante. Eu Obrigada, tive uma Andréia. virada de chave assim que eu te conheci. Eu aprendi a vibrar na abundância, vibrar na prosperidade e, ó, a escassez ficou lá para trás. Que bom, Tá? fico feliz. Muito obrigada de Sou você eu que estar agradeço. aqui. É uma honra te receber aqui, trazer essa mensagem, conectar com pessoas. E a gente sempre encerra aqui o nosso episódio segurando a mão do nosso entrevistado e agradecendo, porque quem passa aqui deixa um pouquinho de si e leva também um pouquinho da gente. Muito obrigada, Cissa. Sou eu quem agradeço o carinho.